nessa região que está a análise de vocês, que consta que vai ter o rompimento, tá bom? Então, se fez o rompimento, se está sendo feito o rompimento, pode ter a certeza de que o mercado financeiro vai ultrapassar a linha azul. Beleza, então até aí está tudo ok, conseguiram absorver um pouquinho mais dessas informações? Vou continuar. Regiões para análise dessa região em linha azul. Em linha azul, verificamos aqui nessa região uma tendência de venda como tendência de compra também, mas teve mais força compradora do que força vendedora, tá? Podem ver aqui que essa força vendedora não é tão maior do que essa força compradora, tá? Uma força compradora maior que outra aqui. E aí tivemos uma força compradora também aqui e o mercado financeiro fazendo a sua movimentação. Tivemos aqui uma força vendedora movimentando o mercado para baixo, tá? Então, quando vocês verem a força, né, não se importando com o candle em si, mas com a força vendedora ou a força compradora, que vamos continuar a dizer e a falar aqui, ó. Teve uma força compradora, aqui uma força compradora e aqui outra força compradora também, ó, maior que essa outra aqui, tá? Maior que essa outra aqui. E vejamos, analisando e vendo aqui, teve pessoas que fizeram a contagem dos candles verdes e dos candles vermelhos. Eu só vou calcular aqui, apesar de não precisar fazer cálculos, tá? Que os valores são ilimitados. Então eu vou somente observar e chutar alto. Simplesmente chuta alto, sem nenhuma complicação, né? E veja se você viu mais força compradora do que vendedora nessa região. Para mim, na minha opinião, eu vi mais força compradora, né? Mas também eu vi duas forças vendedoras, tá? Teve pessoas que viu mais e pessoas que viram menos, então por isso que eu falo, cada um com a sua análise, cada um do seu jeito e modo de fazer para conseguirmos fazer a análise, tá? Em melhoria e assim sucessivamente nessa região em azul. Uma região muito importante foi a região que está em estrutura aqui, ó. Teve uma estrutura aqui. Podem ver, ó. Se vocês não sabem o que é estrutura, pode voltar o vídeo, pode verificar as playlists lá, que vai ter nas playlists sobre isso, que eu falei e repito para vocês. Para você
analisar aqui, vamos lá, teve uma força compradora, força vendedora, força compradora, muito simples, 3 forças, sendo 2 compradoras e uma vendedora, portanto 2 já estão vencendo de 1, então é bem óbvio, né? É muito óbvio, né? Então nem vou falar sobre essa região, tá? Nem vou falar sobre essa região de análise em verde. Mas vou deixar aqui em verde e vou remover, tá? Agora vamos para essa região. Bom, já deixei bem claro aqui nessa região para relembrar e lembrar você, e vamos agora com a outra região. Eu vi aqui que teve uma força vendedora, aqui, uma força compradora aqui. Aqui ó, tivemos só um pouquinho força compradora aqui. Aqui também tivemos uma força compradora. Aqui tivemos uma força vendedora. Aqui tivemos uma força compradora e outra força vendedora. Certo, então para ser bem claro aqui que tivemos forças, e essas forças foram vendedoras, né, que foram um pouquinho maiores do que as forças compradoras. Então pode perceber que essa força aqui compradora, né, já está movimentando o mercado financeiro para cima e conseguiu fazer o toque aqui, tá? E nessa região já teve um alerta, e esse alerta é sobre essa região aqui, tá? Essa pequena região. Um alerta, né? E qual seria esse alerta? Tá? Qual seria esse alerta? Esse alerta que está sendo bem claro aqui, vamos deixar um pouquinho mais claro aqui para vocês. Ó, veio daqui de baixo, subiu e foi fazendo a sua movimentação. Lembrando, nunca faça trader nos finais de semana. Caso queira se arriscar, faça por sua conta e risco ilimitadamente. Olha a movimentação que o mercado fez e a força compradora está movimentando o mercado financeiro para cima e para baixo aqui, e continuou a se movimentar. Aí pode ver que teve uma sequência vendedora e outra vendedora com uma força vendedora, tá? E vocês podem ver
aqui, vou remover e colocar novamente para vocês que a força vendedora veio de confirmação daqui de cima até aqui embaixo, tá? E aí subiu e foi movimentando outra confirmação de baixa, e aí continuou a subir outra movimentação de baixa e continuou a sua movimentação, dando força de compra, força de compra, força de compra, e continuou a sua movimentação em força de compra e fez o rompimento dessa linha em verde, tá? O rompimento dessa linha em verde, a nossa